Olá, gente, bom dia mais uma vez. E na nossa aula de ciências, pessoal, a gente vai tratar de um conteúdo. Eu acho que seja o nosso último conteúdo de ciências que a gente vai trabalhar. Já que a gente está falando muito sobre meio ambiente, sobre questões de manter as árvores, de não destruir a natureza, de não destruir as árvores, de não poluir os rios, de não matar os animais, então vamos falar de outro elemento que faz parte da natureza e que também precisa de cuidados. Só que hoje a gente vai falar sobre os tipos de solos, pessoal, né? Que a gente não deve esquecer dos solos, que eles também são muito importantes. Então, vamos lá. Bom, e antes da gente falar dessa preservação desse solo, a gente vai ter que conhecer os tipos de solo que a gente precisa preservar, não é isso? Existem aqueles solos bons, existem aqueles solos que não são tão bons assim, mas que fazem parte da natureza, não é isso? E que tem alguma finalidade, né? Ele não existe por existir, ele tem alguma finalidade. Mas o que é solo, professor? Solo é a camada superficial da terra e é formada por minerais e matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Mas quais são os tipos de solo? A gente existe alguns tipos, mas eu vou falar de 4 principais tipos de solo. E o primeiro, pessoal, é o arenoso, o segundo, o argiloso, o terceiro, o humoso ou o uífero, e o último, o calcário. Cada um tem sua particularidade e sua contribuição para a natureza. Bom, pessoal, o primeiro é o arenoso. É esse solo mais amarelado. Arenoso. Lembra algum tipo de material arenoso para vocês? A areia, não é isso? Então, o arenoso, pessoal, ele tem uma grande quantidade de areia e é pobre de nutrientes. Ou seja, o solo arenoso, ele não é muito bom não, entendeu? Assim, ele não tem tanta utilidade para, por exemplo, tem como eu fazer uma horta de tomate aqui? Tem como eu fazer um lerão, que as pessoas falam lerão, né? De coentro aqui na areia? Não. Sabe por quê? Porque a areia, ela é um solo muito pobre de nutrientes, entendeu? Não tem, não é um solo fértil, não é um solo bom para se plantar, ok? A areia, ela tem a sua importância, né? Tem a sua importância. Agora, imagine se a gente fosse para a praia e no lugar de areia fosse barro vermelho. Olha que presepada, né? Olha que coisa que ficaria uma nojeira muito grande, não é isso? Imagine se a gente fosse para a praia e ao invés de areia ou de barro vermelho fosse aquele barro preto, aquela lama. Ia ficar uma coisa feia, principalmente a água. Ia ficar horrível, não é isso? Ia ficar uma coisa mais nojenta do planeta. A gente ir para uma praia e chegar lá, sair com os pés cheios de lama preta. Então, não é porque ele é um solo pobre de nutrientes que ele é ruim, não. Ele tem a sua contribuição para a natureza, né? Então, o solo arenoso é o primeiro, né? Isso e é muito encontrado nas praias, né? Isso no deserto, ok, pessoal? O segundo solo é o argiloso. Apresenta uma grande quantidade de nutrientes. Já esse ele tem nutrientes, olha, ele tem muitos nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Ou seja, esse solo argiloso, pessoal, ele é um solo que absorve muito a água. Ou seja, se você jogar a água nele, ele vai absorver a água e vai tornar o lugar mais arejado. Como assim? Se tiver uma planta, né, plantada no solo argiloso e você jogar água, ele vai
sugar melhor a água e a água vai chegar melhor nas raízes. Então vai ficar uma coisa mais arejada, ok? Melhor para a planta. Isso permite que ela sugue melhor os nutrientes do solo. Mas esse solo, pessoal, ele é mais usado assim para questões de barro, né? Por exemplo, de fazer coisas de barro, né? Objetos de barro, desculpa. Não é isso? Existem muitas casas de taipa, né? Ainda existe. Não vamos dizer que não existe, porque existe que usa muito solo argiloso, né? Não sei se vocês já viram casa de taipa. E a gente também tem aquele solo bonzão, né? O bonzão que se acha, o bambambam, que é o solo moso ou umífero. Ele é conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica, que é aquele solo que a gente diz, esse é um solo bom para se plantar, não é isso? Então esse é o solo humoso ou umífero. Vocês vão falar muito em solo umífero, mas eu coloquei essas duas nomenclaturas, pessoal, porque em alguns livros vem humoso, outros vem umífero. Aí, para vocês não se confundirem, o humoso e o umífero é a mesma coisa, tá bom? E o último é o solo calcáreo, que é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Então, o solo calcáreo é aquele solo mais pedregoso, mais cheio de pedregulhos, né? Imagine se vocês fossem plantar um lerão de coentro aqui, de verdura, de alface. Não ia dar conta, né? E imagine se vocês fossem pra praia e tivessem que ficar nesse solo aí, esse solo calcário, né, cheio de pedras, como seria ruim, né, isso? Então, a gente tem esses tipos de solo, pessoal. O calcário, como já foi dito, o humoso ou mífero, o argiloso e o arenoso, né? Então, a partir dessas informações que vocês já obtiveram aqui, né? Vamos fazer uma atividadezinha oral, né? Sem precisar escrever nada no caderno, sem precisar escrever nada. Vamos lá? Vamos fazer verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos lá. O solo é a camada superficial da Terra, sendo formado por minerais e matéria orgânica que vem da composição de animais e vegetais. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Lembram no comecinho da aula que eu falei sobre isso, sobre o que era solo, e citei um exemplo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Professor, por quê? Porque no início da aula o senhor falou que o solo era formado pela decomposição de animais e vegetais. Sim, pessoal. É formado pela decomposição de animais e dos vegetais. Mas ele é composto por restos de animais e de vegetais. Então, pela lógica, né, da frase, da afirmação, é a mesma coisa. Pela decomposição dele, pela composição dele, ok? Porque para isso precisa da decomposição, né? Isso assim, para poder o solo ser formado por matéria orgânica, ele precisa da composição de animais e vegetais. Ou seja, ele precisa compor a decomposição de animais e de vegetais. Deu para entender o trocadilho aí? Foi apenas uma casquinha de banana que a gente fala, né, para confundir vocês. Então, eu vou reformular a frase para vocês entenderem. O solo é a camada superficial da Terra, sendo formado por minerais orgânicos que vêm da composição, da decomposição dos animais e vegetais. Ou seja, o solo ele compôs a decomposição desses animais e desses vegetais. Então a afirmação ela continua sendo verdadeira. Tá bom, pessoal? Verdadeiro ou falso?
O ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência? Vocês acham que nós, seres humanos, utilizamos o solo para nossa sobrevivência, para nossa manutenção? Vocês acham que sim ou que não, a partir do que já foi dito? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, pessoal. Nós, seres humanos, precisamos sim do solo, né? Se não fosse o solo, como é que a gente iria manter nossas plantas, nossas árvores? Se não fosse o solo, como é que a gente iria poder construir nossas casas? Se não fosse o solo, como é que a gente iria curtir aquele dia de praia? Se não fosse o solo, como é que a gente iria plantar? Como é que os agricultores iriam plantar o feijão, o arroz, né? Então, o solo, ele é sim um recurso de manutenção e sobrevivência de nós seres humanos, tá bom, pessoal? Vamos pro próximo. Verdadeiro ou falso? O solo arenoso, que é a areia, tem uma pequena quantidade de areia e é rico em nutrientes. O solo arenoso, ele tem uma pequena quantidade de areia e é rico em nutrientes. Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal? A partir do que a gente já falou. É falso, não é isso? O solo arenoso, ele não tem uma pequena quantidade de areia, ele é areia, então ele não tem uma pequena, ele é totalmente areia, tá bom? E ele é pobre de nutrientes. O solo arenoso, ele é pobre de nutrientes, tá bom, pessoal? Verdadeiro ou falso? O solo humoso, ok, ou umífero, é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica. Verdadeiro ou falso, pessoal? Será que o solo humoso ele é rico em nutrientes? Serve para se plantar? É bom para plantar? Verdadeiro. O solo humoso, pessoal, é aquela terra escura, aquele solo escuro que existe uma rica quantidade de nutrientes e de matéria orgânica que é bom para o plantio, tá bom? Verdadeiro ou falso? O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. E aí, pessoal, a composição do solo calcário é só de pedras? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Não só de pedras, né? Desculpa, ele tem uma grande quantidade de pedras, mas não é só de pedras, tá bom? Então, o solo calcário, ele é, sim, um solo de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ok, pessoal? Então, deu para entender até aí? Essa foi a nossa aula de hoje, ok? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula de ciências, ok? Até mais, pessoal.